para a gente falar do Google Maps ou do Google Mapas, tem algumas características que são interessantes. Então, vamos lá. Eu deixei aberto aqui o Google Mapas num posicionamento qualquer aqui da cidade. Então, como que a gente pode usar esse Google Mapas na nossa aula? Primeiro, qual é a tela que esse Google Mapas mostra para a gente? Primeira coisa, eu não sei se todo mundo conhece, então eu vou dar uma passada mais geral por ele antes, tá? Antigamente, quando a gente fazia viagens, a gente andava com uns livros dentro do carro para poder ir acompanhando. Eu cheguei a fazer várias viagens com meu pai e ele pedia para verificar, olha, que parte que é tal rua, que parte que é tal outra rua, onde é tal estabelecimento. E a gente tinha que pegar esse manual, esse livro, e procurar qual era a página que tinha o mapa daquela região e ir lendo os nomes das ruas, os nomes dos locais, para poder acompanhar e descobrir onde que era cada uma dos locais que a gente estava procurando. Agora isso fica mais fácil porque você tem alternativas online e você tem alternativas offline. O que é essa alternativa online e offline? Online, eu preciso de internet para consultar qualquer coisa. Offline, eu não preciso de internet para consultar qualquer coisa. E aí eu estou falando sobre, por exemplo, você ter apenas um celular ou um tablet com uma capacidade de memória suficiente, ou um notebook que seja, com uma capacidade de memória suficiente para armazenar esses dados offline. E aí você vai abrir esses dados offline que seja, ele vai utilizar um sinal de satélite, que não é o sinal de internet, e ele vai sincronizar a sua posição em tempo real com o GPS. Existem algumas alternativas que a gente precisa conversar. A primeira das alternativas é o seguinte: vocês concordam que se eu utilizar a internet e eu utilizar o GPS, a minha localização fica melhor definida? Então a gente tem a possibilidade de um GPS, um aparelho que tem um mapa e que sincroniza a minha posição atual pelo GPS e pelo satélite, mas eu também tenho possibilidades de um aplicativo que sincroniza utilizando a internet. Como assim utilizando a internet? Quando a gente acessa a internet, a gente recebe um endereço que é similar a uma caixa postal. Essa caixa postal e esse endereço da nossa casa, rua, bairro, número da casa, nada mais é do que um endereço que vai, utilizando determinados níveis de abstração, de detalhamento, de afunilamento, até chegar na sua casa. Então, para quem mora em Santo Antônio de Pádua, a gente está falando de o nome de rua, o número de casa, o nome de bairro, o nome da cidade, o nome do estado. De cima para baixo, Brasil, estado do Rio, a cidade de Santo Antônio de Pádua, a sua rua, o número da sua casa. Da mesma forma, algo muito similar acontece na internet. Então, quando a gente acessa a internet, a gente recebe um endereço que determina exatamente a região onde você está acessando a internet. Por isso, é, de certo modo, simples encontrar as pessoas que cometem desvios de verba, por exemplo, utilizando o computador na internet. Porque o endereço que a gente recebe na internet faz com que seja fácil identificar em qual região do país ela está, em qual região da cidade ou daquela antena ela está. Conseguiram entender como funciona?
Então, assim, o contexto de hoje, desse encontro de hoje, ele vai girar muito em torno de privacidade. Por quê? Porque quando eu disponibilizo o GPS para o Google Maps, identificar qual é o caminho da minha casa até a universidade, e para ele mapear se tem trânsito, se não tem trânsito, qual é o caminho mais rápido para chegar lá, eu estou, de fato, indicando pela internet, mandando informações pela internet e recebendo informações através da internet da minha localização em tempo real. Existe um aspecto de privacidade, de cuidado com a minha posição? Existe. É fundamental esse cuidado? Não acho que seja. Tá? Então, se a pessoa souber que você está agora passando em frente uma sorveteria, vai fazer diferença? Se você agora está passando na ponte, vai fazer diferença? Eu prefiro que essas informações trafeguem pela internet e que eu tenha automatizado, de forma mais dinâmica, mais automática, a tecnologia me ajudando. Então, tomem cuidado com essas discussões de privacidade, porque a pessoa que é extrema em relação à privacidade dela na tecnologia, ela não pode ter internet em nenhum dos dispositivos dela. Porque o endereço automático que é gerado para ela, para que ela possa se conectar à internet, indica em qual região do país ela está. E isso é feito com modelos de antena. Então é muito simples decodificar o endereço que ela recebeu para acessar para chegar na casa dela. Não é difícil fazer isso. A questão é até que ponto a pessoa é tão relevante assim que vale a pena eu investigar e em nome técnico, quebrar o sigilo telefônico, quebrar o sigilo bancário, quebrar o sigilo de dados dessa pessoa para descobrir onde ela mora. Toda vez que vocês ouvem quebrar o sigilo, a gente está falando simplesmente em interpretar dados que existem, decodificando esses dados para que o ser humano entenda. Qual é o modelo que a internet utiliza? É um modelo que a gente chama de criptografia. O que é isso? Lembram lá da linguagem Pi? Que um monte de jovem usava, né, para poder conversar e as pessoas não entenderem o que elas estavam conversando? E trocavam uma vogal pela outra, uma letra pela outra? Exatamente a mesma coisa. Se eu quiser passar uma mensagem para vocês que outras pessoas não entendem, basta que a gente combine um código de troca das letras. Um código de misturar a palavra que eu estou dizendo para vocês com uma determinada regra para depois a gente poder decodificar essa palavra aplicando essa regra. Conseguiram entender como é? Então, é tão fácil assim, Daniel, identificar minha posição via internet? Não. Existem programas de computador que fazem isso, existem especialistas que fazem isso, que chama perícia forense, a área que estuda isso. Mas não é tão simples, não é qualquer um que, briguei com meu namorado ou briguei com não sei quem, quero saber onde ele está, descobre aí para mim. Não, não é assim. No entanto, se as pessoas quiserem, através de um poder judicial, quebrar esse sigilo, elas conseguem quebrar e elas conseguem localizar muito facilmente onde estava o computador, onde estava o celular, onde estava o tablet. Simplesmente porque a pessoa acessou a internet. Conseguiram entender essa questão de privacidade? Então vamos entender privacidade como o seguinte: se eu quiser ser radical, eu vou abrir mão de qualquer aparato tecnológico, qualquer, que esteja ligado à internet. E se eu não quiser abrir mão completamente, eu tenho níveis. As coisas não são 0 ou 100. Existe
uma granularidade, existe uma diversidade de níveis que a gente pode aceitar aí no meio. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje o quanto o seu computador, o seu celular sabe de você. Tá? Então não se assuste. Ele sabe muito da sua vida. Muito. Você não imagina a quantidade. E é só uma questão de interpretar os dados que ele conhece. No entanto, você precisa avaliar entre não aceito nada de disponibilização dos meus dados e, portanto, o resto da minha vida não vou mais acessar a internet e aceito qualquer coisa, portanto, a minha senha de banco fica livre, a minha localização fica livre, as fotos que eu tirei ficam públicas, os vídeos que eu gravo ficam públicos. Entenderam a diferença? Entre o completamente privativo e o nada privativo, existe uma distância muito grande, existem muitos níveis aí do meio que você pode escolher. Então, por exemplo, vamos lá. Se você é professor, você dá aula numa escola e você tem um planejamento de aulas com um calendário. Se eu quiser descobrir onde você está, não basta eu olhar o calendário letivo e os dias que você dá aula e te encontro na sala? Já pararam para pensar sobre isso? Então, a gente está falando de uma discussão de privacidade envolvendo a tecnologia, que não é uma discussão de privacidade de hoje, e que é uma discussão de privacidade que não se aplica na maior parte dos casos. Se o seu aluno sabe que você dá aula toda terça-feira de 9 às 9h50, ou vou escolher um horário melhor, né? Porque 9 a 9h50 é horário de intervalo em geral. Pelo menos na minha época era. De 11h30 a meio-dia e 20. Ele consegue te encontrar lá. E cadê a sua privacidade? Se o calendário letivo está disponível, se você é o professor daquela escola, naquela disciplina, se todo semestre você está lá e todo bimestre você está lá, salvo raríssimas exceções. Seu aluno conhece seu carro. Família do seu aluno conhece seu carro. Então, assim, por que eu estou falando dessas coisas todas? É para a gente parar de ter neuras em relação à privacidade, porque é óbvio, eu não vou deixar a chave da porta de casa do lado de fora, presa na porta pelo lado de fora, porque é muito fácil de entrar. Agora, eu também não vou ficar numa neurose que vai me fazer mal, de que podem estar rondando a minha casa o tempo todo para me roubar, e por isso eu não vou viver com uma qualidade de vida. Então, a gente precisa avaliar até que ponto a gente permite e até que ponto não. Mas não avaliar a tecnologia separadamente. A tecnologia está num contexto. E é nesse contexto que a gente precisa tomar cuidado. E aí, vamos lá. No caso do Google Maps, o que ele pode fazer? Eu posso dizer qual é o local onde eu trabalho. Eu posso dizer qual é o local que eu vou com mais frequência. Então, se você vai fazer uma viagem, o que é interessante? Não tem sempre um posto de combustível que você gosta de parar? Ou que você comeu e ele tem uma comida mais agradável? Coloca lá, favorita esse posto de combustível, favorita esse restaurante, favorita esse lugar. Por quê? Quando você estiver passando por ali, vai aparecer uma marquinha diferente. E essa marquinha diferente vai fazer com que você identifique esse local. Como que isso pode ser aplicado na aula? Isso pode ser aplicado através de, clicando no botão aqui do lado, algum dos modelos diferentes que o Google Maps disponibiliza para a gente, e através de determinadas rotas, determinados caminhos. Então, por exemplo, o antigo diretor de cultura aqui do município, o Duda, que é de Miracema, ele, quando era diretor de cultura, ele me pediu para fazer um roteiro de cultura aqui na cidade, passando por alguns locais. E ele divulgava esse roteiro através da Secretaria Municipal de Educação. Que tipo de atividade você pode fazer na aula
usando o Google Maps. Por exemplo, atividades de identificar qual é o melhor caminho entre uma lanchonete e a universidade, entre o Instituto Federal e a Universidade Federal, entre a Praça Central e a sua escola. E aí você pode trabalhar relevo, você pode trabalhar distância, você pode trabalhar a questão da construção em si, você pode trabalhar qual é a qualidade do calçamento, quantas casas tem, se a numeração das casas está ok ou não. Conseguem perceber a complexidade de coisas que dá para fazer? Simplesmente porque você pegou o mapa da região onde a escola que você trabalha está e você está utilizando aquele mapa pequeno. Então, se eu pegar aqui da Universidade Federal Fluminense, eu pego uma região aqui, ó, e ele já me mostra. Eu não preciso conhecer essa região. Percebem? Eu não preciso saber que a padaria carioca é aqui, não preciso saber o que vem de lá, que hora ela abre, que hora ela fecha. Basta que eu pegue um mapa e eu sei que tem uma igreja, tem uma padaria, tem um bar, tem uma farmácia, tem uma outra igreja, e eu posso traçar um caminho aqui e usar isso contextualizado na minha aula para que o aluno entenda. Claramente vocês sabem que as minhas aulas vão ter uma melhor aceitação e vão ter uma melhor participação se eu fizer algo contextualizado à realidade dos meus alunos. Então, ao invés de dar o exemplo de Ouro Preto, de Belo Horizonte, do Rio, de São Paulo, pega através do Google Maps aquela região, coloca ele traçando caminhos aqui, ó, traçando caminhos entre o seu colégio e alguns locais que ele mostra ali na região, e você aplica esse mapa como direcionamento da sua aula. Você pode fazer uma aula gamificada, você pode fazer uma aula interativa, você pode distribuir tarefas e atividades. Por exemplo, você vai na padaria carioca lá, deixa uma folha, um cartãozinho amarelo. E aí você faz uma dinâmica que os seus alunos têm que sair da universidade, passar na padaria carioca e recolher o cartãozinho amarelo. Depois eles vão passar na drogaria e vão recolher um cartãozinho verde. Perceberam como é? Você pode integrar a região sem conhecer a região. E isso é interessante usando o material que está disponível no Google. Outra coisa que a gente pode fazer é dizer, olha, nesse lugar aqui tem uma coisa que você não conhece, Google. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou clicar aqui no mapa, ele vai mostrar uma coisa, eu clico com o botão direito em cima e eu posso criar rota a partir daqui, perguntar o que tem aqui, pesquisar nas proximidades e adicionar um lugar que está faltando, ou adicionar uma empresa. Então, o que acontece muito entre universidades, entre professores, que é muitíssimo relevante? Uma colaboração da comunidade local para melhorar a região local. Então, por exemplo, o Wikipedia é uma plataforma onde você tem colaborativamente a inclusão de informações que vão ficar disponíveis para o público geral. Como que o Wikipedia cresce? Seja através de grupos que alteram e adaptam e ficam investigando os dados e populando o Wikipedia, seja através de pessoas voluntárias gerais. Agora, o que você acha da sua turma ter um print, uma imagem do Google Maps antes e do Google Maps depois, e a sua aula de geografia ou a sua aula de artes
ser incluir locais artísticos que fazem falta nesse mapa, incluir imagens em relação a esse local. Então, quando a gente clica aqui com o botão direito, o que a gente tem? Incluir um lugar que está faltando, adicionar uma empresa. Além disso, quando eu chego aqui na universidade, aqui do lado, vou para baixo, adicionar informações ausentes. Eu posso adicionar o horário que ela funciona, o site que ela tem, posso adicionar imagens, adicionar uma foto. Estão vendo? Então, o que a gente precisa fazer e o que a gente pode fazer para valorizar a nossa comunidade? A gente pode melhorar as ferramentas e a gente pode tirar proveito das ferramentas. Eu expliquei para vocês agora, rapidamente, 2 aspectos. Aspecto número 1, como pegar o Google Maps pronto, que já está público, disponível, e utilizar para a sua realidade, para o seu contexto. Seja traçando caminho, seja fazendo ação gamificada, seja fazendo um monte de dinâmicas, que aí deixa a sua criatividade rolar à vontade, porque tem muita coisa legal. E detalhe, você não precisa conhecer a região para dar uma aula contextualizada. Vocês estão vendo que eu não moro nessa região aqui e simplesmente por mover o mapa, ele já demonstra para mim um monte de coisa. Algumas dessas coisas eu conheço? Sim. Algumas coisas da Cidade Nova eu conheço. Algumas coisas desse outro bairro eu conheço. Mas isso serve para qualquer lugar. Então, se os alunos têm interesse em conhecer uma região, ok, tira 15 dias e a sua aula vai ser em torno daquela região. Não vai mudar o conteúdo programático que está sendo abordado. Você simplesmente vai sair da imagem que o livro didático traz e, usando a tecnologia, colocar algo que seja do interesse do seu aluno, que seja contextualizado para a realidade que é possível para você. E se você quiser, a terceira via que eu falei foi você melhorar essa ferramenta para valorizar a sua região. Então, por exemplo, eu, Daniel, já tenho esse conhecimento dessa possibilidade de colaborar e contribuir com a tecnologia fazem alguns anos, e toda viagem que eu faço, lembram aquelas viagens que vocês fazem, que para lanchar e aí vê uma paisagem bonita, você tira uma foto? Faz uma outra viagem para uma cidade, tira uma foto do monumento, tira uma foto da praça. Você vem aqui, adiciona localiza o lugar, adiciona aquela foto e você contribui para a melhoria da tecnologia, tendo representatividade através de uma foto que você postou. Conseguiram entender como é? Conseguiram entender que o engajamento e a participação do aluno é algo muito mais interessante, porque a gente está usando uma plataforma que não foi feita para fim educacional, porque ela é uma plataforma de trânsito, né, de mapa. Mas a gente está adaptando para o contexto educacional e tirando um baita de um proveito dela. Alguém aí já utilizou o Google Maps ou alguma dessas plataformas para esse tipo de finalidade? Alguém já aplicou desse modo? E já contribuiu com alguma plataforma dessa? Já sugeriu mudança? Já adicionou informações em alguma plataforma dessa? Já fez uso em contexto de sala de aula? Tem um bonequinho aqui embaixo, ó, que faz com que esse mapa deixe de ser 2 dimensões e passe a ser 3 dimensões. Como é que usa esse bonequinho? Simplesmente pega ele e arrasta. E aí uma observação interessante. Quando eu chego com esse bonequinho nos lugares, por que alguns lugares ficam com a linha azul e outros não? Porque o carro do Google passou ali filmando a região inteira. Então, quando eu chego, por exemplo, aqui, ó,
e solto o bonequinho, o site vai atualizar e vai demonstrar uma imagem de cima de um carro, que é exatamente o carro do Google, que passou aqui por essa rua, mapeando essa rua toda, através de uma visão em 360 graus, para que eu possa navegar. Então, ó, essa aqui é uma imagem mais antiga. A universidade está sem os containers dela. E quando eu tento entrar aqui na rua, ó, ele não deixa. Estão vendo que a seta fica mantida para o lado? Isso é porque o carro do Google não entrou nessa rua e, portanto, eu não consigo entrar com esse bonequinho na rua. Ó. E aqui a gente pode percorrer vários caminhos, vendo, por exemplo, estou querendo comprar uma casa ali na região. Deixa eu ver se a casa é essa aqui da frente. Aí você pega e direciona para casa. Entenderam como é que é? Quero viajar para algum lugar. Você para e dá uma olhada naquele lugar. Quero fazer uma atividade física. Passa com o Google Maps e dá uma olhada para ver se vale a pena. Aqui você pode dar zoom para se aproximar, para afastar. Tem várias coisas interessantes. O Google Maps, o Google Street View, desculpa, ele é interessante pra caramba, porque ele, como ele é feito em visualização dinâmica, o que é isso? Quando eu abro o mapa, eu não vejo todo o mapa da cidade. Eu vejo só a janela que está mostrando aqui, ó. Se, por exemplo, eu tentar aumentar, estão vendo que está mal, a qualidade está muito ruim em volta aqui, ó. Porque em função da qualidade estar muito ruim em volta e demorar para carregar, demanda menos internet. Isso faz com que essa ferramenta, esse recurso, seja extremamente útil. De fato, a primeira aplicação e o primeiro uso do Google Maps é muito voltado para a geografia. No entanto, eu não vejo apenas para a geografia. Eu vejo muito, tá? Para você e para o seu contexto. Mas eu gosto muito da ideia de uma coisa que chama projeto integrador. O que é o projeto integrador? É o professor de geografia ou a professora de geografia conversar com o professor ou a professora de português, conversar com o professor ou a professora de história e com outros professores de artes, de línguas, de matemática. E durante aqueles 20 dias, um mês, os alunos terem um projeto que envolve caminhar pela cidade usando o Google Maps, tirando foto para poder melhorar o Google Maps. Também vendo se a numeração está correta e que número falta. Também avaliando o relevo. Também avaliando a questão histórica das construções que estão colocadas naquela via. Também analisando a opinião dos moradores. Então, se vocês conversam entre vocês e fazem um trabalho que envolve 2, 3 professores, e óbvio, eu não estou aqui falando do mundo ilusório, onde você se dá bem com todos os colegas e, portanto, nossa, vou conseguir fazer um projeto de geografia, história, artes, português e matemática. Eu estou falando o seguinte: faça contato com aqueles professores com os quais você se dá bem. Comece por aí. Aos poucos, a dinâmica que você realizar vai ter interesse dos alunos, vai ter engajamento dos alunos, outras turmas vão querer aplicar e outros professores vão querer participar. Então, comece com os recursos que você tem, com as ideias que você tem, com as amizades que você tem, e aos poucos você vai contextualizando, você vai melhorando a abordagem, você vai gerando interesse e movimento nesses alunos, e você vai melhorando sua aula.
Existe uma solução pronta? Não, não existe. Tá? Não existe você chegar e falar assim, para usar isso que você está falando, eu preciso ter um celular bom para tirar foto? Não. Eu preciso ter autorização da diretora para sair da escola? Não. Você pode marcar isso como atividade dos pais com os alunos no horário de final de semana. Ao invés de você chegar e falar, olha, faça atividade física, você pode dizer, a atividade do projeto integrador da nossa escola deve ser feito no final de semana, que é você sair do centro cultural, ir até a praça central da cidade e você vai anotar quantos passos você deu, se a numeração está correta do lado direito e do lado esquerdo da via, se os monumentos estão todos, se as construções estão todas em bom estado de conservação, como é que está a limpeza. E aí, a partir dessa experiência, você vai voltar para a sua aula na semana seguinte, vai discutir o resultado e vai avaliar se aquilo deu certo, se não deu certo, se os seus alunos gostaram, se não gostaram. E assim, se você tem certos receios em relação a essa experiência, comece por você. Pega offline mesmo, testa, experimenta, pega um grupo de alunos, experimenta, vê se deu certo, sai você antes no roteiro, no caminho que você está propondo. Fala só sobre o roteiro, não pede os alunos para irem, porque o trânsito pode ser perigoso, a idade dos alunos não vale a pena, não tem autorização da gestão para fazer. Percebem? Tem um monte de nuances e dificuldades que a gente precisa levar em consideração, mas olha a quantidade de coisas interessantes para caramba que você, a partir de uma experiência, você ganha a atenção dos alunos e o interesse dos alunos para tratar o conteúdo programático durante um mês. Conseguiram entender, então, em relação ao Google Maps? Na área de tecnologia tem um monte de palavras bonitas pra caramba para falar sobre, por exemplo, quando você coloca uma imagem de um aparato público aqui no Google Maps. Tá? Tem umas questões de colaboração, tem um monte de nomenclatura mais robusta, mais específica. Então, por exemplo, se você quiser pesquisar a respeito disso em artigo acadêmico, em modelos pedagógicos, você vai encontrar com nomes, por vezes, diferentes dos nomes que eu estou usando aqui. Mas, como eu disse, o objetivo é que vocês assistam, por exemplo, os 20 minutos que eu falei de Google Maps, saiam com 2, 3, 4, 5 ideias, anotem aí a ideia e na semana que vem já apliquem. O meu objetivo aqui é esse, tá? Vocês saírem com as ideias, saírem com as coisas prontas e vocês, de fato, já aplicarem rapidamente no dia a dia de vocês. Se alguém quiser aprofundar nesses conteúdos, depois a gente pode aprofundar. A gente gosta muito desses recursos porque, às vezes, é algo da nossa personalidade, no nosso perfil. A gente gosta mesmo porque, é legal pra caramba levar uma coisa nova para a sala de aula, mas às vezes a gente gosta muito disso aí porque a hora que você olha para a cara dos seus alunos, você percebe claramente que você conseguiu dar uma aula divertida, no contraturno, considerando a realidade local, sem precisar gastar um baita tempo de preparo, de conhecimento da região, e você gerou um engajamento dos alunos e uma participação dos alunos que é interessante demais. Porque, óbvio, se o professor de geografia aplica, ou se a professora de geografia aplica algo adaptado de algo que eu falei aqui hoje, certamente o professor de história que dá aula depois, o professor de inglês que dá aula depois, vai ter reflexo, porque os alunos vão terminar a sua aula mais satisfeitos e eles vão chegar para a próxima aula mais satisfeitos. Então, de fato, você impacta o cenário todo e é legal pra caramba. Eu gosto muito de tentar umas experiências dessas e ir adaptando de turma a turma.
Conseguiram entender? Conseguiram compreender como é que a coisa funciona? Conseguiram visualizar aí 4, 5, 6 exemplos de atividades que vocês podem fazer e como vocês podem adaptar para o contexto de vocês? Então, vamos lá. Agora a gente vai passar, a gente terminou a respeito do Google Maps, tá? Falei de uma forma mais geral dele, citando algumas questões de qualidade de vida para você traçar caminho e para você marcar quais são os lugares que você gostou como favoritos, para que você, da próxima vez, não precise ficar procurando, qual foi o restaurante que eu almocei da outra vez. Mas também falei sobre o Google Maps como recurso didático, para que a gente possa, seja offline, seja a gente na nossa própria casa, preparando a aula e levando para o nosso contexto lá uma imagem, seja no nosso celular, seja no projetor, ou desenhando mesmo no próprio quadro, mas a gente pode adaptar isso para diferentes realidades e tirar proveito do Google Maps para diferentes realidades. Vamos, então, para a segunda parte, que é o seguinte. A segunda parte a gente vai falar sobre a lojinha do Google Chrome. A gente não vai falar diretamente do Google Chrome hoje, mas a gente vai falar da lojinha do Google Chrome. O Google Chrome é um navegador de internet do Google. Em qualquer navegador, e aí aqui no meu computador vocês vão reparar que eu tenho o Google Chrome, eu tenho o Opera, eu tenho o Mozilla Firefox, tenho outros navegadores de internet também. Então, a minha sugestão não é que vocês usem apenas um navegador, mas que usem quais vocês se interessarem. E para cada um dos navegadores, a gente vai ter adicionais, que são, em nome técnico, né? Plugin ou add-ons. Add-ons. Basicamente, o que é isso? O navegador ele é desenvolvido pela empresa que produz ele. Então, no caso do Google Chrome, tem uma equipe de programadores lá, de desenvolvedores do Google, voltada para o Google Chrome. Do mesmo modo, acontecem com todos os outros. E os programadores que atuam na área ou que gostam da área identificam necessidades nesses navegadores de internet, que o povo conhece também como browser. E ao identificar, por exemplo, que, olha, eu adoraria que quando eu fizesse uma busca no Google, eu não tivesse que ficar clicando na página 2 para ver resultados na página 2. Eu simplesmente quero entrar lá no Google, digitar Universidade Federal Fluminense, e ao invés de chegar no final, aqui, ó, e clicar na página 2, eu vou usar um adicional que ele vai automaticamente abrir para mim a página 2. Se eu cheguei no final, ele vai já abrir a página 2. Da mesma forma, vou descendo, cheguei no final, página 3. Vou descendo, aqui, ó, página 3. Vou descendo, cheguei no final, página 4. Perceberam como é que é? Simplesmente não ter que clicar na próxima página. Essa é uma função que o Google Chrome originalmente não traz, mas que você pode instalar uma extensão que vai abrir a próxima página para você. Existe um monte de outras extensões, tá? Essas extensões que eu estou falando, você pode acessar digitando simplesmente o seguinte: extensões Chrome. Se você tiver no Opera, extensões Opera. Se você tiver no outro navegador, extensões Mozilla, extensões Firefox, tá? É bem fácil. E aí, uma vez que você digitou, ele vai te dar como primeira resposta. Clicou na primeira resposta, ele vai abrir
essa página. E nessa página, o que é importante? Aqui do lado esquerdo, a gente tem a busca por categorias, os tipos de recurso e as classificações. Como você está começando a usar as extensões, comece pelas extensões que são mais bem avaliadas, tá? Você até pode experimentar as outras, mas a chance de você ter, por exemplo, uma extensão que do nada vai dar problema, que do nada não vai te dar o resultado, é grande. Então, é preferível você pegar e filtrar pelas 5 estrelas. E aí, aqui você tem uma lista bem grande de que tipo de extensão você pode experimentar, que tipo de extensão você pode usar. Algumas extensões que eu recomendo. E aí anotem essas extensões, porque eu não fiz um slide separado delas. A primeira extensão que eu recomendo é essa aqui, ó. Tá pequenininho aqui em cima. Chama AD Block. Para que serve essa extensão AD Block? Vou filtrar aqui por 5 estrelas. Pronto. Essa AD Block significa o seguinte: eu vou proibir com essa extensão que as propagandas sejam exibidas para mim. No entanto, o que acontece? Alguns sites desenvolveram uma restrição para que a gente não tenha problema com esse adicional. Então, por exemplo, algumas páginas do Globo só vão exibir o texto da matéria se o texto da matéria tiver aparecendo propagandas do lado. E aí ele valida, olha, se você tiver um bloqueador de anúncios, você não pode visualizar o texto da matéria. Mas, em geral, esses bloqueadores são interessantes e eles valem a pena. Uma outra extensão que eu uso, que é aquela que eu mostrei para vocês, chama autoplagiarize. Plagiarize. É escrito junto. Pronto. Essa autoplagiarize aqui, ó. Essa primeira aqui. Ela não está com 5 estrelas, mas ela é exatamente aquela que eu mostrei para vocês, que automaticamente me mostra a próxima página do Google. Então, quando eu vou chegando no final, ele já vai carregando a próxima página de resultado da pesquisa. Tá? Essa é uma outra extensão que eu acho que vale muito, muito a pena. A terceira extensão que eu gosto muito é essa aqui, ó. The Great Suspender. É uma outra extensão que também não está com 5 estrelas, mas que ela é interessante pelo seguinte. Estão vendo que eu uso um monte de abas abertas aqui, ó, um monte de páginas abertas no mesmo navegador? O que essa extensão Suspender faz? Ela suspende automaticamente aquelas páginas que eu não estou olhando no último minuto ou nos últimos 30 segundos. E como é que isso funciona? Eu abro o site do Globo.com, fico vendo lá a notícia e daí a pouco eu acesso o meu e-mail e esqueço do Globo.com. Quando eu esqueço do Globo.com, ele continua atualizando a página, mesmo que eu não esteja olhando para ela. Ou seja, ele continua consumindo minha internet, mesmo que eu não esteja utilizando aquela internet ali específica, aquele carregamento e atualização da página. Então, o que esse suspender faz? Ele hiberna, ele faz isso aqui, ó. Ele esconde a página.
ela ainda está ali, mas ela para de demandar a minha internet. E quando ela para de demandar a minha internet, ela me ajuda e ajuda muito a melhorar a velocidade de carregamento da página que eu quero utilizar. O que eu posso fazer? Configurar essa extensão para determinada página ela não esconder. Tá? Mas não se preocupem com isso agora. Depois, a gente tem uma outra extensão que eu gosto muito, que é uma extensão que chama Timer. Essa aqui, ó. Deixa eu ver se é ela. Essa mesmo. Essa extensão aqui, ó. Tá? Ela chama Timer. Ela é oferecida por um cara que chama Cal. Essa extensão, o que ela faz? Ela possibilita que eu configure horários e momentos de alarme. De tempos em tempos, eu configuro para essa extensão me avisar para eu comer alguma coisa. Hoje é um dia atípico em relação à minha agenda, então hoje é um dia que eu como mais tarde, antes de entrar aqui ao vivo para falar com vocês, e, portanto, esse lembrete de 10h30 ele não precisa ser cumprido. Mas em outros dias, o meu café da manhã é bem mais cedo e 10h30 eu como alguma coisa, ou eu preciso parar de usar o computador um pouco. Então, essa extensão, eu demorei pra caramba para localizar, ela é uma extensão muito interessante e que ajuda a exatamente acompanhar. Eu abri ela numa outra aba aqui, ó, para vocês verem como ela funciona. Muito simples, tá? Basicamente, você estabelece um horário de alarme ou um cronômetro regressivo ou um timer. E aí ela vai abrir uma janelinha em cima do seu navegador e vai tocar um som baixinho, que você pode escolher entre 5, 6 toques lá de som, para te lembrar daquilo que você vai precisar realizar. Pronto. Que aí assim vocês conseguem visualizar. Aqui você escolhe quais são os dias, pode ativar ou desativar a extensão, pode colocar um texto dizendo qual é o lembrete que você quer que essa janelinha apareça escrito, mas é algo que é interessante, por exemplo, para você configurar de quanto em quanto tempo você tem que tomar água, de quanto em quanto tempo você precisa levantar um pouco, que é preciso a gente tomar muito cuidado com a saúde e com o tempo que a gente fica sentado na frente do computador. E essa é uma extensão que eu considero muito, muito interessante. A outra extensão que eu uso, mas aí não é tão relevante que seja exatamente ela, é essa extensão de temperatura. Eu gosto muito de ter em tempo real qual é a temperatura na cidade, e o que essa extensão faz é simplesmente me mostrar como está o clima. Agora, por exemplo, 32,9 graus. Até para avaliar se vale a pena ligar ventilador ou não ligar ventilador e coisas desse tipo, tá? Existem 2 outras extensões que eu uso, aliás, 3 outras, que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só aquilo que eu falei com vocês de privacidade, tá? Lembrando que essas extensões que eu vou mostrar a partir de agora, elas não armazenam dados além do que o próprio Google armazena. E detalhe, não é característica do Google armazenar esses dados. Qualquer outro navegador vai armazenar de forma muito similar, porque ele precisa ser amigável. O que a gente chama na tecnologia de user-friendly. E para que ele seja amigável, ele precisa armazenar informações de vocês para conseguir aplicar, de fato, essas informações suas e contextualizar. Então, voltando, eu peguei 3 extensões que eu gosto muito, que eu uso muito.
Primeira extensão é essa aqui. O que essa extensão está me mostrando? Ela chama History Trends Unlimited. Ela me mostra quais são os 10 sites que eu mais visito. Me mostra quais foram os dias que eu mais utilizei internet. E me mostra um gráfico de uso de internet. Com horário por dia. Com quantidade de sites acessados por dia. Com dias por mês. Meses por ano. Entenderam a quantidade de informação que tem? Já está armazenado, você só não tem uma extensão dessa para visualizar? E aí, através disso aqui, a gente pode analisar se de fato eu estou mais trabalhando ou se eu estou mais utilizando a internet para brincar. A segunda extensão, ela tem mais ou menos o mesmo objetivo. Só que ela mostra de um jeito diferente. Ela mostra hoje, essa semana, esse mês, todo o tempo. Hoje, eu estou usando o Google. Todos os recursos Google, tá, estão envolvidos nessa tela aqui. Aqui é o Google Chrome. E tem um monte de outros. Outra extensão é essa aqui. Visualmente mais bonitinha. Onde cada tamanho mostra para a gente a quantidade de vezes que isso foi acessado num período de 100 dias, que é o que está configurado aqui em cima. Ele tenta classificar por cores aquilo que é de determinada área, de determinado assunto, de determinado nicho. Em geral, ele não consegue fazer isso muito bem, tá? Agora, vamos lá. Vamos entrar numa discussão aqui, que é uma discussão que eu acho relevante, para a gente terminar essa parte das extensões do Google Chrome e entrar na última etapa de hoje, que é o Google Assistente. Quando você critica alguém que está usando a internet ou que passa o dia inteiro no computador, você está dizendo o quê? Que essa pessoa passa o dia inteiro trabalhando, estudando, ou que essa pessoa passa o dia inteiro brincando? Porque, vamos lá, originalmente existiam lá os videogames. Quando a pessoa passava o dia inteiro no videogame, ela estava jogando. Mas, atualmente, esses videogames têm acesso à internet. Mas, atualmente, esses videogames podem também possibilitar pesquisa, também possibilitar outras coisas. Não quer dizer que ele não sirva fundamentalmente para jogar. Quando a gente pega um aparato tecnológico, seja um celular, um tablet ou um computador, e a gente diz, olha, você está na internet porque você está jogando, o que a gente está fazendo é simplificar todo o potencial da internet. E o que eu estou mostrando aqui agora para vocês é o seguinte, é esse paralelo de privacidade com conhecer a real fotografia do cenário e entender como as coisas funcionam. Eu estou mostrando para vocês aqui nessa tela que a maior parte do tempo que eu passo no meu computador é utilizando o e-mail e o Google. Eu estou jogando quando eu estou utilizando o e-mail e o Google? Não, né? Eu estou jogando quando eu estou usando o Google Docs? Não. Eu estou jogando quando eu estou utilizando um sistema da Sociedade Brasileira da Computação, ou um sistema de videoconferência, ou o Google Drive, ou plataformas da UF? Também não, né? Então, reparem, a maior parte do tempo eu passo usando recursos Google. A maior parte do tempo eu passo usando recursos Google. A maior parte do tempo eu passo usando recursos Google. Será que, na verdade, eu estou trabalhando no computador
Ou será que, na verdade, eu estou brincando no computador? Perceberam como é que é? Então, assim, qual é a questão? A questão é não generalizar o uso da internet, o uso do equipamento eletrônico como algo bom ou como algo ruim. É você pegar o histórico e você verificar através do histórico se o uso está no caminho certo a maior parte das vezes ou está no caminho errado a maior parte das vezes. Claro, esses gráficos nunca vão ser gráficos 100% trabalho. Até porque a produtividade está envolvida em você gastar 25 minutos trabalhando, 5 minutos relaxando, ou 45 minutos trabalhando, 5 minutos relaxando. São modelos de gestão de tempo. Agora, a maior parte do gráfico é trabalho, é estudo ou é brincadeira? A internet possibilita que a gente faça tudo. E olhar para o computador e olhar para a tecnologia e falar, olha, só fica brincando, é simplificar a utilidade da tecnologia. Pode ser uma realidade? Pode ser uma realidade. Agora, com esses dados aqui, a gente tem muito mais informações para a gente poder verificar se as pessoas estão nesse computador, nesse navegador, tá? Isso aqui não é dado de internet, isso é dado do meu computador. Se as pessoas estão fazendo uso adequado do equipamento ou não estão fazendo uso adequado do equipamento e da internet. Claro, não estou falando aqui de seja conivente com seu filho ou seu aluno que fica acessando rede social e jogo. O que eu estou dizendo é, entenda a situação um pouco melhor, porque certamente a tecnologia e a internet serve para muita coisa. E a partir do momento que você entende melhor, você pode tomar atitude mostrando o gráfico. Então você chega, mostra esse gráfico para o seu filho ou para o seu aluno e fala, olha, 50 minutos de aula, o que você fez? Ah, você estava na maior parte do tempo na rede social. Minha aula não envolvia a rede social. Meu trabalho não envolvia a rede social. Então você estava fazendo outras coisas que não prestar atenção, que não se dedicar. Entenderam como é que é? Claro, adequado a cada realidade, tá? Se você quer olhar esses dados seus para melhorar a sua atenção, sua agenda, sua produtividade, ou se você quer olhar de terceiros, seu aluno, seu filho, seu sobrinho, algum jovem que está com você, algum outro adulto que está com você, tá? Isso é uma extensão do navegador, todo navegador tem extensões similares, que vai te ajudar a ter mais informações e a, de fato, não cometer o erro de generalizar o uso da tecnologia. Simplificando ela de que, olha, tá no celular, tá se divertindo ou tá fazendo coisas indevidas. Ok? Conseguiram entender? Então, as extensões do Chrome. Essas extensões estão lá na lojinha. Tem um monte de coisa interessante pra caramba. Não vou gastar muito tempo aqui, mas eu recomendo que vocês experimentem algumas das extensões. Eu quis aqui citar para vocês algumas que são as mais aplicadas no meu dia a dia e algumas que eu gosto. Agora a gente vai para a última etapa. Com os celulares mais avançados, com os ditos smartphones, que ainda existem os celulares que não têm acesso à internet, ainda existem os celulares que não têm uma câmera fotográfica boa e coisas desse tipo. Mas muita gente já tem os chamados smartphones, que são celulares que acoplaram um monte de recurso. Você pode utilizar um aplicativo que é o Futuro. Tá? Ele já está muito popular, já está muito útil, muito interessante, mas ele é o futuro. Vocês já devem ter ouvido falar numa coisa que chama automação residencial. E todo mundo aí já deve ter visto coisas do tipo, nossa, não preciso mais levantar para apagar a luz. Eu pego meu celular,
clico na tela dele e a luz apaga. Ou eu falo alguma coisa e a luz apaga. O que eu vou falar com vocês aqui hoje não é algo que está distante da realidade de vocês. Vou falar de algo que está muito perto de todos aqueles que têm smartphone. Agora, saibam que em muito pouco tempo, essas coisas de automação residencial vão ser incorporadas às casas de 60%, 70% talvez dos brasileiros. Porque é algo que está barateando de preço e é algo que está ficando cada vez mais acessível. Infelizmente, como a gente está falando num país extremamente desigual, a gente não pode imaginar que todas as pessoas vão ter acesso a essa questão de automação residencial, tá? Que eu estou comentando. No entanto, cada pessoa vai tirar proveito de acordo com a realidade dela e de acordo, mais uma vez, com o nível de privacidade que ela quer defender, que ela quer manter na sua vida. Então, vamos lá. Agora, a gente vai chegar no nosso querido Google Assistente. O que esse Google Assistente faz? Basicamente, ele é ativado por voz. O que é um aplicativo ativado por voz? É algo que vai facilitar muito a sua vida, mas é algo que você precisa avaliar muito bem em relação à privacidade. O que é isso? Vamos lá. Se eu tenho um aparelho de celular que eu posso dizer uma palavra específica para ele e ele vai começar a ouvir a minha voz e interpretar o comando que eu dei para ele através da minha voz, significa que esse aparelho celular está me ouvindo 100% do tempo, porque ele precisa avaliar a todo tempo se eu disse ok Google, ou e aí Siri, ou Siri, ou não. Ok? Conseguiram entender esse ponto? Então não existe nenhuma televisão, nenhum aparelho que liga quando eu chego no ambiente, ou que me pergunta se eu quero fazer alguma coisa através de um comando de voz, que não fique observando o tempo todo. Então, uma lâmpada que tem um sensor de presença, ela é uma lâmpada que fica o tempo todo verificando, avaliando se houve uma alteração de iluminação ali que faz com que precise acender. Uma lâmpada que acende quando está de noite, da mesma forma, ela fica com o sensor o tempo todo verificando se a iluminação é acima de uma claridade tal ou abaixo de uma claridade tal, para que ela, de fato, libere energia para acender a lâmpada. Ou seja, a gente está falando de algo que é extremamente interessante, mas de algo que, aos poucos, a gente precisa acostumar, porque a privacidade nesse aspecto de voz, ela envolve dois cenários. Cenário número 1. Dependendo do comando que eu estou dando para o meu celular, eu não gostaria que o meu vizinho ouvisse, que o meu filho ouvisse, que alguém ouvisse. Como é um comando de voz, as pessoas em volta podem ouvir. Então, existe uma restrição de privacidade em relação ao local. Ok, Google, lembrar de tirar o lixo. Ele vai criar lá um lembrete. Tem algum risco nisso? Especificamente nesse comando, não tem. Mas se eu definir, ok, Google, criar um alarme para amanhã, 6 horas da manhã. Alguém de casa pode dizer, mas credo, você vai colocar o despertador para 6 horas? Você vai me acordar às 6 horas? Então, existe uma questão de privacidade porque você está
gerando uma informação aberta nesse local, nesse ambiente. A segunda questão é em relação à privacidade, porque você está trafegando comandos de voz pela internet. Como eu disse, não vejo problema na maioria dos casos em relação à privacidade, mas vocês precisam estar conscientes em relação à privacidade. Então vamos lá. Tem algum problema eu chegar e dizer, cria um lembrete para mim que amanhã eu preciso lavar o meu carro? Aparentemente não. E como é que isso funciona? Você instala um aplicativo no seu celular que chama Google Assistente. Você, depois que terminou de instalar, vai dizer OK Google. Ele vai abrir uma tela para poder ficar te ouvindo. A partir do OK Google, ele ouve tudo que você disser e interpreta. Antes do OK Google, ele não ouve tudo que você disser no sentido de interpretar, mas ele está ouvindo para verificar se existe o OK Google. Beleza? Conseguiram acompanhar até aí? Uma vez que eu disse OK Google que esse aplicativo está instalado, eu posso dar comandos para ele. Ao invés de escrever, estou dirigindo, ao invés de escrever lá, pegar o celular e, porque parou o trânsito, e escrever, tem que lembrar de comprar papel, eu posso simplesmente dizer dentro do meu carro, OK Google, lembrar de comprar uma resma. Ele vai repetir esse comando e vai armazenar para você. Ok? Então é interessante pra caramba, é útil pra caramba, mas é bom a gente tomar cuidado com a forma que vai utilizar. Quais são os usos mais interessantes desse OK Google que eu recomendo? Consultar seu e-mail, consultar dados relacionados a clima, consultar que filme está passando, receber as últimas notícias e, por exemplo, algumas dicas de comando. OK Google, vai estar nublado amanhã? E ele vai me responder. A temperatura amanhã é tal, previsão de chuva, previsão de sol. Próximo. OK Google, me diga os restaurantes próximos a mim. OK Google, falar com o iFood. Ele vai abrir o aplicativo do iFood para que eu dê comandos a ele. OK Google, encontrar receitas de almoço. OK Google, como se faz bolo de banana. Perceberam como é? Então você vai dar comando simples por voz e ele vai te dar informações. Eu posso traçar uma rota via Google Maps. OK Google, encontre o melhor caminho para a universidade. E ele vai traçar automaticamente um caminho para lá. Próximo. Quando é a Semana Santa? Qual é o próximo feriado? Quantos gramas tem uma colher de farinha? Quantos ml tem uma xícara de chá? Quem inventou o estetoscópio? Percebem? Você pode utilizar isso de uma forma mais didática, mais prática para o seu dia, mais dinâmica. É questão de você avaliar o que se aplica à sua realidade. Por exemplo, você pode pedir traduções, pode perguntar dicionário,
pode falar com o aplicativo, pode dar um comando para o Google Assistente abrir um aplicativo para você. Pode perguntar resultados de esporte, pode perguntar informações a respeito de recreação, pode mandar que ele abra o YouTube, e aí dentro do YouTube você dá comando de voz, pode buscar imagens, pode descobrir dica de filme. Pode pedir ele para localizar notícias sobre esporte, sobre política, sobre economia. Pode ouvir as notícias de um veículo específico, tipo Folha, Veja, Panorama. É você quem decide o nível de complexidade e a quantidade de informações que esse recurso vai te ajudar. Então, a gente tem, através de um aplicativo simples, que é o aplicativo de comando de voz, que é o Google Assistente, você consegue dar comandos e ele te responder coisas simples. O que eu não falei com vocês, porque na minha opinião é algo mais arriscado. Eu não falei sobre aplicativos de banco, por exemplo. Porque é interessante você autorizar que o seu banco te diga qual é o seu extrato. Vocês acham interessante você estar no meio da sala de casa e você perguntar, ok, Google, qual o extrato da minha conta no Banco do Brasil? E ele dizer? Pode ser perigoso. Dependendo do lugar onde você está, essa informação pode ser arriscada. Essa informação deveria ter um pouco mais de rigor em relação ao sigilo. Então, é possível conectar o Google Assistente com os bancos? Eu posso dar permissão para o Google Assistente em relação a cada um dos meus aplicativos, programas do meu celular? Posso. Eu preciso avaliar caso a caso até que ponto é interessante, até que ponto não é interessante. Agora, na prática, a gente está falando de... Vocês conhecem um monte de gente que gosta muito do WhatsApp e que manda só mensagem de áudio. Você pode utilizar o Google Assistente com um monte de comandos de áudio. Então, você pegar a dinâmica que já está acontecendo através de voz pelo WhatsApp e você levar isso para o seu celular de um modo mais geral. Para terminar, existe a parte de automação residencial. Como é que funciona essa parte de automação residencial? Ela não é direta, tá? Ela não é simples, porque você precisa comprar o equipamento, que é uma lâmpada, que tem lá um sensor, que você vai ativá-la pelo aplicativo através do Bluetooth, que é uma tecnologia específica, ou através do Wi-Fi. Mas você, a partir do momento que você comprar lâmpada, sensor de presença, sensor de temperatura e coisas desse tipo, você pode, por exemplo, dar comandos de voz para o seu Google Assistente, e aí tem alguns outros similares, tipo Alexa, e aí você dá comandos de voz e diz, olha, apaga a luz da cozinha, porque eu fui lá pegar alguma coisa antes de deitar e eu não sei se eu esqueci acesa ou apagado. Então, de um lado, você pode configurar a lâmpada para que ela verifique em 30 segundos, se não tiver mais ninguém, ela apaga. Isso feito através de um sensor de presença, mas você pode também ter algo que é comando de voz. Então, em determinado momento, você dá um comando, olha, apagar todas as luzes da casa. Se você tiver um sistema que a gente chama de automação residencial colocado na sua casa, você pode aplicar. Nossa, Daniel, mas essa realidade vai demorar muito a chegar no meu dia a dia. Não, não vai. Lâmpadas com comando de voz, lâmpadas com comando de aplicativo, lâmpadas que são LED, colorido,
e que você, a partir do celular, muda a cor dela, existem com certa frequência. Eu, inclusive, tenho lâmpadas pequenas com esse controlezinho que eu mudo a cor da lâmpada através do controle. E algumas lâmpadas, inclusive, têm caixinha de som embutida. Eu ouço música com uma lâmpada de LED colorida. Que simplesmente eu pego essa lâmpada, posso colocar no teto, ou eu posso usar um adaptador para colocar essa lâmpada na tomada. Entenderam como é que é? Então, assim, tem vários desses procedimentos que estão chegando. Eles ainda estão caros. Eles ainda não estão tão baratos, tão acessíveis. Por exemplo, uma lâmpada dessa que eu falei com vocês, que tem a caixinha de som e tem a luz colorida, que é uma lâmpadazinha Bluetooth, vende aqui em Pádua, inclusive, custa em torno de R$80, R$100. Ela não é tão acessível para todo mundo, ela não é tão adequada para todo mundo, ainda não dá para misturar 15 lâmpadas e dar um comando de voz e apagar todas elas. Ainda não é fácil você ficar trocando essa lâmpada, porque, imagina, queima uma lâmpada na sua casa, você troca ela por R$10, R$12, R$8 que seja. Queima uma lâmpada de R$100, você tem capacidade para trocar ela? Com qual frequência? Então, assim, ainda não está acessível. Mas em muito breve vai ficar e vai ser extremamente interessante para todo mundo utilizar, principalmente em locais críticos. Porque é muito fácil. Para que eu vou ficar brigando se a pessoa deixou a luz acesa? Eu configuro para a luz apagar. Eu configuro na minha televisão uma solução ecológica, que na televisão de vocês, se for uma televisão smart, já tem isso. E aí você configura uma solução ecológica e diz o seguinte: ficou 2 horas ligada, avisa para desligar. Porque, por exemplo, você deitou para dormir e a televisão, você pegou no sono e a televisão continua ligada, ela daí 2 horas desliga. Ou então ela te avisa. E ela te avisa, se você estiver acordado, você aperta OK. E olha, não desliga ainda porque eu estou acordado. Senão ela desliga. Perceberam como é? Então, assim, é questão de automação, questão de ficar mais automático, mais interessante. Aos poucos isso vai sendo incorporado no dia a dia da gente e vai sendo muito útil e muito interessante. Claro, como eu disse, o aspecto privacidade precisa ser levado em consideração. Para que você tenha comandos no celular para apagar a lâmpada, uma pessoa que passa na rua pode também hackear o seu comando do celular e, através do celular dela, acender e apagar a luz da sua casa. É uma questão de segurança envolvida. É uma questão de privacidade envolvida. Percebe? Então, assim, a gente tem que tomar certos cuidados com até que ponto a gente vai deixar de informação, até que ponto não. Agora, a lâmpada do corredor da minha casa está acesa ou apagada, eu não acho que faça tanta diferença. A captação de áudio do meu Bluetooth pode fazer. O acesso ao meu banco certamente faz. O acesso ao meu endereço talvez faça, talvez não. Você tem que avaliar para cada uma das realidades de cada um de vocês. Bom, termino por aqui, fico à disposição para tirar dúvida, para a gente conversar a respeito dos assuntos que a gente tratou hoje. Certamente o nosso objetivo aqui é tentar dar umas dicas, dar umas sugestões para que vocês consigam melhorar a qualidade da aula de vocês e melhorar a qualidade de vida de vocês. Porque, sem dúvida, voltar para casa depois de um dia onde os alunos chegam mais leves e mais felizes é algo que motiva a gente a se dedicar e melhorar a qualidade da educação. Então, é isso que motiva a gente, é isso que eu tenho certeza que motiva cada um de vocês. Um grande abraço a cada um de vocês, ótimo dia e muito obrigado.